Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre como usar as opções para melhorar a sua rentabilidade na carteira de investimentos. Meu nome é Douglas Fleming, sou investidor há mais de 5 anos, possuo certificações para o mercado financeiro, certificação para assessor de investimentos da Ancor, possuo a certificação de analista CNPI pleno da APMEC. E eu quero falar aqui com você sobre as opções, principalmente porque é um assunto que muitas pessoas têm medo de falar sobre opções, têm medo de investir, de trabalhar com as opções, porque acreditam que opções, algumas vezes alguém fala, opções são um cemitério de malandro, ou as opções podem te quebrar, não sei o que, as pessoas têm medo de trabalhar com as opções. E na verdade as opções estão certas, essas pessoas estão certas em não trabalhar com aquilo que elas não sabem. Eu acho que é a melhor coisa mesmo. Só que as opções são um instrumento financeiro que podem te ajudar muito a melhorar a sua rentabilidade sem que você precise saber muitas coisas, sem que você precise ficar ali olhando o dia a dia. Ela é uma maneira que você pode utilizar para, inclusive, criar um dividendo extra na sua carteira de investimentos, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Principalmente porque recentemente teve uma quebra de um fundo de investimentos, cujos os gestores eram sobrinhos do Armínio Fraga. Então isso deu uma repercussão aí no mercado financeiro. Para quem não sabe, Armínio Fraga, ele foi presidente do Banco Central do Brasil na época, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então é uma pessoa proeminente, uma pessoa conhecida no mercado financeiro. Ele era também um dos sócios desse fundo, um cotista do fundo, né? E esse fundo acabou quebrando. E na carta do gestor, né? O gestor, quando ele mencionou ali na carta por que quebrou, ele mencionou que ele fez operações com opções, que ele fez uma venda de put de uma empresa ali, uma venda de uma opção de venda de uma empresa que ele acreditava que ia subir, que ele acompanhava, e ele pegou o dinheiro dessa venda da put e comprou calls. E aí ele também estava totalmente direcional para cima, e até aí tudo bem, essa é uma operação corriqueira, tranquila, que a gente faz todo dia, no nosso dia a dia como operadores de opções. E só que acontece? Só que ele estava direcional para cima, e aí a operação começou a dar errado, né? A ação começou a cair. E aí que veio onde estava o grande erro dele. Não foi em fazer a operação com opções, mas foi em se alavancar. Ele estava muito alavancado na corretora, parece que o fundo tinha mais de 100 milhões de dólares ali sob gestão, ele estava extremamente concentrado nessa operação, que é o primeiro erro. E o segundo erro, estava alavancado. E aí, na hora que a operação começou a dar errado, a corretora ela chamou a margem. Ela falou, olha, eu preciso de mais margem, porque a operação está começando a andar contra você, eu preciso de mais garantias. E aí ele começou a ter que se desfazer daquelas operações, e aí já está no prejuízo, e o negócio ficou, azedou, e ele tomou um prejuízo, o fundo tomou um prejuízo e caiu 90% a cota do fundo. Tá? Só que aí o pessoal começou a falar disso, falar, operar opções é isso aí, é complicado, as pessoas quebram. Realmente, qualquer coisa você quebra se você não souber o que você está fazendo. Mas o principal instrumento que faz uma pessoa quebrar é a alavanca. A alavanca é um instrumento criado pelo homem, porque um homem, um cidadão comum, ele não consegue, por exemplo, levantar um carro com a força dele, né? Mas existe uma ferramenta que ele criou, que chama alavanca. Utilizando leis da física, ele coloca ali a alavanca, apoia ela, e aí ele potencializa a sua força, e aí com a sua força ele consegue então levantar um carro. No mercado financeiro é a mesma coisa. A alavancagem é um instrumento financeiro que as corretoras, que os bancos, eles permitem os investidores utilizar mais capital do que eles têm ali depositado, ok? Então, a alavanca é legal por causa disso, porque ela potencializa a sua força. E no caso da alavancagem financeira, ela potencializa a sua força tanto para o bem quanto para o mal. Então, usar a alavancagem de uma maneira que você não saiba o que está fazendo, de uma maneira completamente desordenada, isso pode te levar sim à ruína. Então, o meu primeiro conselho aqui é você que está começando, não se alavanque, tá? Então, você pode quebrar se alavancando de diversas maneiras, não é só com opções. Por exemplo, você entra vendido em uma ação, né, que é uma operação short. Você acha que a ação vai cair, você vai lá e vende essa ação no mercado financeiro, você ficou vendido, a corretora está te permitindo isso, você está alavancado, porque se a ação começar a subir, você vai ser executado, se você não tiver margem.
certo? Você pode também, por exemplo, operar no mercado futuro, né? Operar num futuro de índice de bolsa ou no futuro de moeda, você está fazendo uma operação alavancada. Se você não tiver dinheiro de margem ali para os ajustes diários, a corretora ela vai executar a sua operação, ela vai encerrar a sua operação, vai zerar a sua operação, você vai acabar tomando multa e pode ser que você quebre. Então, percebe que aí não é a opção que é o problema é você se alavancar sem saber o que está fazendo. Então, muitas pessoas, né, recentemente, entraram no mercado financeiro por causa da pandemia, elas ficaram em casa, elas entraram no mercado financeiro e entraram, a porta de entrada foi o mercado futuro. E o mercado futuro é um mercado alavancado. Então, se você não sabe, se você entra lá e compra lá, faz uma operação de mini índice, mini dólar, você está se alavancando. Então, você tem que saber o que está fazendo, porque senão você pode ter problemas. Então, o problema aí é a questão da alavancagem, ok? Mas eu falei aí de compra de call, compra de put, venda de put. O que são isso, né? O que é isso? O que é isso tudo? Né? Então vamos falar um pouquinho como funcionam as opções. As opções, elas são os instrumentos financeiros que a gente chama de derivativos. Por quê? Porque o valor de uma opção, ela depende, ela varia de acordo com o valor do seu ativo objeto. Ela é baseada em um outro ativo, tá? Então vamos falar aqui, por exemplo, de opção de ação. Então, se uma ação sobe, uma opção de compra tende a subir também. O valor da opção de compra também tende a subir, porque vai acompanhar a valorização dessa ação. Tá? Claro que existem outros fatores influenciando o preço de uma opção. O tempo para o exercício, a volatilidade daquele ativo naquele momento, a volatilidade do mercado, a taxa de juros, a velocidade com que aquele ativo ele sobe ou desce o valor desse, tudo isso influencia no valor da opção. Mas um dos principais fatores é, obviamente, o valor do ativo objeto. Ok? Então, a gente já tem aqui algumas características. E as opções, vamos aqui para o quadro para a gente mostrar. As opções são duas. Você pode ser uma opção de compra, pode ter uma opção de compra, que a gente chama no mercado de call, ou uma opção de venda, que a gente chama no mercado de put. Então, opção de compra, call. Opção de venda, put. E o que é isso? Se eu tenho uma opção de compra, né? A opção de compra é aquela que te dá o direito de comprar um ativo, no caso aí, no nosso exemplo, comprar uma ação por um determinado preço lá na data do vencimento, ok? E a put? É o contrário. Se eu tenho uma put, eu tenho o direito de vender uma ação por um determinado preço lá na data do vencimento, ok? Aqui a gente não vai falar de opções americanas e europeias, mas só para a gente saber, no Brasil, as calls, elas podem ser tanto americanas como europeias. O que é isso, Douglas? Uma opção americana é aquela que te dá o direito de comprar, no caso da call, de comprar um ativo a qualquer momento até a data do vencimento, inclusive. Então, por exemplo, eu comprei hoje uma call e eu acho que já entrou no dinheiro, está valendo a pena, amanhã eu executo. E eu falo, olha, me dá a ação aí que eu quero. Estou executando. Posso fazer isso antes da data do vencimento. Ou na data do vencimento, se acontecer o exercício. No Brasil, as puts são apenas europeias. E o que é então a europeia? Eu falei da americana, o que é a europeia? A europeia não tem aquela coisa da americana. Você só pode exercer o seu direito na data do vencimento. Ok? Então, essa é a diferença. A opção americana, do tipo americana, é a opção que te dá o direito de você exercer, fazer o seu exercício a qualquer momento, desde que você tenha a opção na mão, claro, a qualquer momento entre a data que você comprou a opção e a data do vencimento, inclusive. Já a opção do tipo europeia é aquela que só te dá o direito de fazer o exercício na data do vencimento, tá? Isso não tem nada a ver com a região, não é porque a opção americana é dos Estados Unidos, não. É o nome que foi dado no mercado, ok? Então essa é uma diferença que a gente tem. No Brasil, as calls podem ser tanto do tipo americana quanto do tipo europeia, e as puts são do tipo europeia, as opções de ações, tá? Então, são todas só europeias. Então, essa é uma diferença que existe aqui no Brasil. E quem compra uma opção, ou seja, eu fui lá e comprei uma opção, tanto faz se eu comprei uma call ou se eu comprei uma put. Quem compra a opção é aquele que tem o direito, né, de vender ou de comprar a ação. Eu sou, então, o tomador. O mercado chama de tomador. E quem vende uma opção? Quem vende uma opção é aquele que assume a obrigação.
Se eu comprei uma opção, eu tenho o direito, aquela pessoa que me vendeu a opção, então ela passa a ter uma obrigação. Então, se eu comprei uma opção de compra, tenho o direito de comprar por um determinado preço, a pessoa que me vendeu essa opção de compra, ele assume a obrigação de me vender aquele ativo por aquele preço. E essa pessoa é chamada no mercado de lançador. Ok? São algumas diferenças, né? Algumas características que a gente tem no mercado de opções. Alguns conceitos básicos. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. E aqui eu estou pegando um exemplo de uma ação real. Mas entenda, isso não é uma recomendação de operação, não é para você fazer essa operação com esse ativo. Por quê? Porque provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo, esse valor já não existe mais, essa condição também já não existe mais, a condição de mercado já é diferente, e você vai ver que nesse exemplo aqui, inclusive, não é tão bom fazer, não foi tão bom fazer. Eu botei justamente para a gente entender algumas coisas. Então, nosso primeiro exemplo, eu vou pegar a Vale, a empresa Vale, e no nosso exemplo aqui, o valor da ação está em R$ 68, tá? E eu quero comprar uma opção de compra. Eu acredito que Vale vai subir, vai passar dos 68, vai subir mais durante esse mês. Vamos pegar uma opção de compra com vencimento daqui a um mês. Então eu vou comprar essa call, tá? E o strike, eu vou usar um strike de 68. O que é o strike? O strike é o valor do meu contrato, tá? Então eu vou ter o direito de comprar Vale por R$ 68 lá na data do vencimento. E o vencimento das opções, quando que é? As opções aqui no Brasil, as opções de ações, elas vencem toda terceira sexta-feira do mês, tá? Então, esse é o vencimento das opções. Então, fique ligado com isso. Então, vamos lá. Então, eu peguei esse strike de 68 e aqui a gente tem um outro conceito. Perceba que o meu strike está igual ao preço da ação no momento da minha compra. Quando o strike ele é ali na região, no mesmo preço do valor da ação, a gente fala que essa opção está at the money. Ela está no dinheiro. Ah, Douglas, e se o meu strike, eu quisesse comprar um strike 66? O direito de comprar vale a R$ 66. Perceba que 66 está abaixo dos 68. Então eu já tenho uma vantagem ali de 66, pagar 66 por algo que hoje está 68. Então, como a gente diz que ela está dentro do dinheiro, ela está in the money. E se tiver R$ 70 o strike? Eu vou comprar uma opção a R$ 70 porque o prêmio está muito caro, eu quero pagar menos no prêmio e eu acho que vai subir mais de R$ 70, vai para mais de R$ 70 nesse mês, então eu vou pagar 70, eu quero pegar um strike de R$ 70. Bom, perceba que R$ 70 está acima do valor da ação, nesse caso da opção de compra, e aí então a gente diz então que a opção está out the money, ela está fora do dinheiro, tá? Nesse caso, para opções de compra, para as calls. Para as opções de vender, o contrário, né? Porque se você vai vender, quanto mais alto tiver o valor, acima do valor da ação, aí ela vai estar dentro do dinheiro. Se ela estiver no mesmo valor da ação, está at the money, no dinheiro. E se estiver abaixo do valor da ação, ela vai estar fora do dinheiro, out the money, ok? E nesse caso, no nosso exemplo, eu vou pagar R$ 4 de prêmio. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos pensar nessa situação. Você falou um monte de coisa aí, Douglas, não entendi nada. Então vamos pensar no seguro do carro, tá? Vamos pensar no seguro de carro, que ele é parecido com uma opção. Então, qual que é o strike? Eu tenho um carro lá, que a tabela FIP dele é R$ 100 mil, tá? Então, tabela FIP R$ 100 mil, qual que é o strike dessa minha opção, desse meu seguro? É R$ 100 mil. Então eu vou lá na seguradora e eu compro da seguradora o direito de vender o meu carro para a seguradora, né, que é o seguro, a apólice de seguro, por R$ 100 mil. Strike, R$ 100 mil. Qual que é o prêmio? Quanto que a seguradora vai me vender? Né? Qual que é esse seguro? O prêmio vai ser ali R$ 2 mil. Então, o prêmio desse seguro, R$ 2 mil. Então, eu vou pagar R$ 2 mil para ter o direito de vender meu carro para a seguradora, caso aconteça o sinistro. E qual que é o prazo desse seguro? Geralmente é 1 ano. Então, vai ser 1 ano. Então lá, você ficou com esse seguro bonitinho, você pagou R$ 2 mil para a seguradora então ela assumiu uma obrigação de comprar seu carro por R$ 100 mil, caso aconteça o sinistro. Aconteceu lá, não aconteceu nada durante o ano, acabou o contrato daquele ano. 5 dias depois que acabou o contrato, você não renovou o seguro. Acontece o sinistro, né? Acontece lá, roubaram o seu carro, levaram o seu carro embora. Você vai ligar para a seguradora e falar, então roubaram meu carro. A seguradora vai falar,
você não renovou o seguro, você não tem mais direito a nada. Aquele seguro que você fez no ano passado virou pó. Então é isso que acontece com as opções também. Se você comprou aqui o direito de comprar vale, ela, até o vencimento daqui a um mês, daqui a um mês a gente vai ver o que vai acontecer. E se não acontecer nada, ela vai virar pó, ok? Então isso acontece assim como no caso do seguro, tá? A seguradora embolsou ali os R$2.000 e o seguro venceu. Acabou ali. Se não teve sinistro, beleza, a seguradora embolsou os R$2.000 e tudo bem. Aí você vai e renova o seguro pelo outro ano, certo? Então vamos lá. A gente está aqui no nosso exemplo de vale, que a gente pagou R$4 para ter o direito de comprar a ação de vale por R$68 daqui a um mês. E hoje a vale está R$68. Então vamos lá, vamos ver o cenário. No vencimento, a ação subiu. Ela está R$70 ali. Então o que acontece? Pô, eu tenho o direito de comprar por 68, algo que agora está 70. O que eu vou fazer? Eu vou exercer o meu direito de compra. Eu vou lá e compro a Vale por 68. Quanto foi o custo dessa operação então? Eu comprei Vale por 68, só que eu paguei R$4 de prêmio, né? Então meu custo está em 72. Pô, mas a ação da Vale está 70. Nesse caso, não valeu a pena fazer essa operação, certo? Porque eu paguei 72 por algo que está 70 ao todo, né? A Vale está me custando 72 aqui. Por que disso, Douglas? Porque eu paguei R$4 dessa opção. Paguei caro nessa opção. E por quê? Porque provavelmente, no momento que eu fiz a pesquisa, a volatilidade de Vale estava muito alta e isso influenciou no preço da opção. O fato também de eu ter comprado uma opção at the money, né, bem no dinheiro, influencia nesse preço também. Só que veja bem, aqui a gente tem uma outra característica dos operadores de opções. Muitas vezes os operadores de opções, eles não levam as opções até o vencimento. Algumas operações você vai para o vencimento, leva para o vencimento. Mas geralmente uma compra seca de call, que é nesse caso, né, você foi lá e comprou a call, você não quer levar para o vencimento isso. Você só quer aproveitar o movimento do preço da opção. Então você concorda comigo que quando eu comprei Vale naquele dia lá a R$68, a Vale estava 68, eu paguei R$4 para pagar 68 de Vale até o vencimento, no vencimento? Vamos supor que depois de 1 ou 2 dias, Vale subiu e já foi para R$70. Né? A volatilidade de Vale permite que ela ande R$2 ali por dia. Então ela foi para R$70, nesses 1, 2 dias depois que eu comprei a minha opção. Você concorda que aquela opção que eu paguei R$4 e depois de 2 dias Vale foi para R$70, ela também não vale mais R$4? Ela vai acompanhar essa subida de Vale. E ela provavelmente vai estar ali em torno de R$4,70, R$4,80. Porque Vale subiu de 68 para 70. Vai estar uns 4,60, 4,70, 4,80. E aí o que eu faço? Eu posso vender a minha opção. Eu comprei por R$4, eu vou lá no mercado e vendo por R$4,80. Perceba que esses 80 centavos, né, sobre os R$4 que eu paguei, eles representam 20% de lucro em apenas 2, 3 dias. Então é isso que os operadores de opções eles fazem num caso desse de compra a seco de opção. Só que essa é uma operação que ela é assimétrica, né? Porque você está apostando direcionalmente e você está ali correndo o risco de perder os R$4, caso tudo dê errado, né? Que é o que acontece no cenário 2. No vencimento a Vale caiu. A Vale, você comprou lá, a Vale estava 68 e a Vale começou a cair e chegou no vencimento, ela estava 66, por exemplo. O que acontece, né? Você não exerce, afinal de contas, você tem o direito de comprar algo por 68. Está 66? Você vai fazer isso? Você vai, eu quero comprar por 68, está 66? Não. O que aconteceu com a sua opção? Ela virou pó. Você perdeu os R$4 que você pagou ali na opção, certo? Então, é complicado sim, porque aqui você está entrando para perder os R$4. Se você sabe disso, se você opera isso, tudo bem. A gente tem um monte de gente fazendo isso e eles têm lugares, pontos onde eles fazem esse tipo de operação. Ok. Mas esse tipo de operação é complicado, porque você tem que ficar olhando o mercado, você tem que ficar vendo isso, vendo aquilo, não sei o quê. Não é esse tipo de operação que eu quero trazer para vocês, para remunerar a carteira de vocês, para vocês fazerem de forma tranquila. Não. Vamos fazer um outro exemplo aqui, vamos ver se fica um pouco melhor. No exemplo 2, a gente vai fazer uma venda de put. Agora é o contrário.
agora eu estou assumindo uma obrigação, né? Se eu estou vendendo uma put, estou assumindo uma obrigação. E eu estou vendendo o quê? Uma opção de venda. Então, se eu vendo uma opção de venda para alguém, essa pessoa que comprou essa opção de mim, ela tem o direito de quê? De me vender algo. E eu, então, vou assumir a obrigação de quê? De comprar algo. E no caso aqui, eu escolhi Banco do Brasil. Lembrando, não é recomendação, de novo, que é um exemplo, eu estou usando apenas exemplos com ações reais. Mas vamos supor que eu assino uma casa de análise e ali eu estou escolhendo, montando uma carteira previdenciária, uma carteira que distribui dividendos. E aí eu tenho algumas ações ali que eu quero ter. Eu quero montar na minha carteira porque eu acredito que a empresa é boa, que a empresa é sólida, que a empresa paga dividendos recorrentes. Bom, o Banco do Brasil, nos últimos 12 meses, ela tem pago aí um dividend yield, que é a taxa de dividendos sobre o preço da ação, de 9% ao ano, nos últimos 12 meses. Então é um belo dividend yield. Então eu acredito que nesse caso vale a pena, eu quero ter Banco do Brasil na minha carteira, nesse nosso exemplo. Então, beleza, então eu posso fazer duas coisas. O que eu posso fazer? Vamos lá. O valor da ação hoje de Banco do Brasil está R$40. Só que eu não quero pagar R$40. Acho que, apesar de gostar, de querer comprar Banco do Brasil, eu acho que está caro, R$40 está caro. Eu acho que um bom valor para eu pagar é R$37. Eu quero pagar 37 em Banco do Brasil. 37. O que eu posso fazer com isso, então? No nosso exemplo aqui, eu vou querer comprar um lote cheio da ação. A ação ela é vendida no mercado fracionário de 1 a 99, né? Uma ação até 99 ações. E o lote cheio que a gente chama é o lote de 100 ações, ok? Por que disso? Porque as opções são negociadas apenas em lotes de 100, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai negociar 100 ações de Banco do Brasil. Eu fui lá, juntei um dinheiro e eu juntei R$3.700 para comprar 100 ações de Banco do Brasil a R$37 cada uma. Então, 37 vezes 100, 3.700. Esse foi o capital que eu juntei. O que eu posso fazer? O Banco do Brasil está R$40. Não vou conseguir comprar porque eu quero pagar 37. Eu sou teimoso. Eu posso deixar os 3.700 que eu juntei no banco, rendendo ali num CDB, uma Selic, né? Uma Tesouro Direto, Tesouro Selic, 13,75% ao ano. Tá rendendo bem, então eu deixo lá, esperando o Banco do Brasil cair. Enquanto não cair para os 37, eu deixo ele rendendo ali. Ok? Ok, tudo bem. Ou eu posso fazer a venda de 100 puts, né? 100 opções de venda de Banco do Brasil. Como é que eu faço isso, Douglas? Vamos pegar aqui. Eu vou pegar um vencimento de 2 meses. Daqui 2 meses eu vou vender essa 100 puts. Vencimento em 2 meses. Qual que é o strike? Eu quero pagar quanto? 37. Então, 37 é o strike. Eu fui lá e pesquisei. Qual que é o valor que estão negociando essa opção? Bom, as pessoas estão pagando para uma opção com vencimento em 2 meses de Banco do Brasil com strike 37, R$ 1,59 por ação. Então, eu vou fazer essa operação aqui. Fui lá e vendi 100 opções a R$ 1,59. Então, quanto que eu embolsei? R$ 159. Ok? R$ 159, R$ 1,59 vezes 100 eu embolsei. Nesse caso aqui, eu assumi, né, a obrigação de comprar 100 ações de Banco do Brasil por R$ 37 cada uma, ou seja, R$ 3.700, no vencimento que é daqui 2 meses. E eu recebi para isso R$ 159. Detalhe importante, importantíssimo, super, mega importante. Eu deixei os 3.700 que eu já ia comprar Banco do Brasil mesmo. Já queria. Minha decisão está tomada. Esse vai ser um investimento. Comprar a ação do banco a R$ 37, 100 ações desse banco. Então, tenho esse dinheiro parado ali, esperando esse gatilho, o sniper ali. Pá! 37 eu compro. Então, eu separei esse dinheiro. Só que aí eu deixei lá na corretora, porque eu fiz a operação na corretora, e eu posso deixar ele num CDB de liquidez diária ou num Tesouro Direto, Tesouro Selic. A corretora aceita. Deixei como margem na corretora. Então, preste atenção. No primeiro caso, eu tinha deixado 3.700 no banco, rendendo ali um CDB de liquidez diária, até o Banco do Brasil cair. E nesse segundo caso, eu também deixei o dinheiro rendendo um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic, esperando o Banco do Brasil ali. Então eu não abandonei o primeiro rendimento, continuo com o rendimento, aproveitando que a Selic está alta, 13,75, então estou aproveitando ainda. Só que ele está de margem na corretora. Então, e isso não causa nenhum problema. Afinal de contas, minha obrigação é 3.700. 3.700 está aqui,
rendendo. Então vamos lá, cenário 1, o que vai acontecer no vencimento? Banco do Brasil está acima de R$37, Banco do Brasil continua subindo, ou está lá R$40, R$38, o que vai acontecer? Eu não sou exercido. Mas o que aconteceu com essa operação? Bom, lembra que eu recebi R$159 para assumir essa obrigação, que eu não sou mais obrigado, porque Banco do Brasil está acima de 37, está R$40. Por que o cara vai querer me vender Banco do Brasil por 37? Ele vende no mercado por 40. Então o que aconteceu? Esse direito que ele comprou lá de vender por 37 virou pó. Né? Igual o contrato do seguro. Acabou o seguro e não teve o sinistro, virou pó. Não teve o sinistro, virou pó. E eu absorvi os R$159 para mim. Então eu recebi R$159 sobre o capital de 3.700, que eu tinha deixado ali rendendo, 13,75 ao ano composto por mês, ficou 2 meses rendendo isso. Quanto que dá isso? 159 sobre 3.700? 4,30% em ali aproximadamente 2 meses. 4,30% em 2 meses. Qual que é o meu risco? Eu já tinha aceitado pagar 37 nas ações da empresa. Era o preço que eu queria pagar. Era uma empresa que eu queria ter no meu portfólio, porque eu acredito que paga bons dividendos. Eu não paguei porque ela não chegou nos 37. Mas essa minha espera não foi em vão. Eu recebi, além dele ter rendido ali no CDB ou no Tesouro Direto, ele ainda rendeu 4,30% em 2 meses. Tá bom ou não? Cenário 2. No vencimento, o Banco do Brasil estava abaixo dos 37. O que acontece? Aí o cara que comprou lá a opção, ele chega para mim, Doulão, seguinte, o Banco do Brasil está 36. Eu tenho o direito de te vender por 37. Tome, compre. Eu vou falar, ok, no início da operação eu já estava disposto a pagar 37. Eu queria que isso acontecesse. Então, eu vou lá e compro o Banco do Brasil 100 ações a R$37, R$3.700 que já estava lá rendendo. Ficou 2 meses rendendo no CDB de liquidez diária. R$3.700. Quanto que é o custo da ação para mim? Quanto que ficou o custo dessa ação para mim? Eu queria pagar 37, eu paguei 37. Só que lembra que eu recebi R$1,59 por ação, os R$159? Então 37 menos R$1,59 de prêmio que eu recebi, essa ação do Banco do Brasil, ela custou de verdade para mim R$35,41. Pô, eu diminuí o valor que eu queria pagar. Eu ia pagar 37, estou pagando R$35,41. Ah, mas o Banco do Brasil está 36. Pô, eu posso até vender se eu me arrependi, né? Pô, me arrependi, está 36, eu fiquei com medo agora. Né? Aí eu vendo, está 35,41, eu vendo, ganho 60 centavos. Não é um bom lucro e tal, mas ok, me livrei. Mas aí você está mudando a sua estratégia no meio do caminho, e isso não pode. A partir do momento que você decidiu a estratégia, você tem que ir até o fim com ela. Vai com ela até o fim. Porque uma estratégia ela tem o ponto de stop, ponto de perda e o ponto de saída no lucro. E nesse caso, você queria comprar na 37 porque você quer manter na carteira. Você acredita que ela tem mais a oferecer, porque você nesse caso acredita que tem pagamento de dividendos, você pode fazer outras operações com ela, com isso. Então nesse caso você foi exercido e absorveu uma ação que você queria pagar R$37 por R$35,41. Tá bom também? Tá ótimo. Fazia parte do seu plano inicial. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês, antes da gente terminar. Vou contar uma historinha falando sobre Warren Buffett. Se você me segue, você sabe, você também provavelmente gosta do mercado financeiro, você sabe quem é Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, se não o maior investidor da nossa geração aqui de todos os tempos. E ele queria comprar ações da Coca-Cola, ali na década de 80. Ele gostava da empresa, achou que a empresa tinha valor, agregava valor para o acionista e tal. E ele queria comprar ações da Coca-Cola, só que o valor das ações, o preço das ações ali na tela, na bolsa, estava muito caro para ele. Porque ele tinha feito a conta lá e ele não queria pagar aquele valor. Então vamos fazer uma conta aqui, eu não sei o valor exato, mas vamos supor que a ação da Coca-Cola estava R$10 e ele queria pagar $10, ele queria pagar $7. Então o que ele fez? Pô, eu não vou comprar $10. Ele deixou o dinheiro rendendo, que ele tinha separado para isso. Só que ele começou a lançar puts, igual a gente fez aqui no exemplo de Banco do Brasil. Ele foi lançando puts, ele foi absorvendo esse capital, pegando esse capital. Até que um dia a Coca-Cola caiu, teve uma queda brusca ali, caiu, e aí ele foi e pegou Coca-Cola
a 7 dólares, só que com isso ele já ficou um tempo ganhando dinheiro com isso, fazendo essas vendas de puts sistematicamente, ok? E aí a gente volta, né, no exemplo lá do início da nosso bate-papo, que foi justamente a questão do fundo que quebrou. O fundo quebrou porque ele se alavancou. O fundo quebrou porque ele se concentrou as operações dele em um único ativo, né? Concentrou numa operação especulativa. Nesse caso, que eu estou mostrando para vocês, não é uma operação especulativa. É uma operação de montagem de patrimônio, né? Você está montando um patrimônio para te render um dinheiro, para você tentar atingir a sua liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é quando o seu padrão de vida ele é completamente pago pela renda passiva, por aquela renda que você não precisa trabalhar. Aquela história do tiozinho, da tiazinha das casas de aluguel. Todo mundo conhece alguém que tem um monte de casa de aluguel, que foi comprando casa de aluguel lá na década de 70, década de 80 e foi colocando para alugar. O cara alugava a casa por 300, 400 reais, 500 reais. Então, o cara tem 20 casas alugadas hoje por R$1.000, o cara ganha 20 mil por mês. E aí ele tem um padrão de vida ali de 12, 13 mil reais. E então ele tem, né? Ele atingiu a liberdade financeira, não precisa trabalhar, ok? Claro que hoje, para a gente fazer isso, é cada vez mais difícil, porque os imóveis são caros, os imóveis são muito caros. Então você vai comprar um imóvel para alugar, aí você tem que, um imóvel hoje, né, em qualquer região aí metropolitana, 300, 400 mil reais. É muito dinheiro para você comprar um imóvel. E o aluguel, se você for ver bem, um aluguel de imóveis, salvo algumas exceções, salvo algumas localidades, ele é ineficiente, tá? Porque você não consegue pegar nem 0,5% ao mês nesse aluguel. Se você descontar ali taxa do corretor, né, que você vai botar numa imobiliária para alugar. O primeiro aluguel geralmente é deles, eles cobram uma taxa de administração se for o caso, ou, né, se você não fizer isso, você que vai ter que administrar. Aí você tem o imposto de renda, você tem que pintar o imóvel, às vezes o inquilino dá um trabalho, o inquilino não sai, você paga advogado, então ele acaba sendo ineficiente nesse caso. Vale a pena para quem? Para quem comprou lá atrás, há muito tempo, a pessoa comprou, e aí ela tem um monte. Então, como ela tem um monte, isso vai fazendo um bolo ali que ela recebe o dinheiro. Mas para a gente que está montando a nossa carteira previdenciária, a nossa carteira de investimentos para gerar renda passiva, e é muito legal você ter uma renda passiva, você receber ali algo que você, né, não teve trabalho ou teve só um movimento ali financeiro, né, que é o caso da venda dessa put, você vendeu e aí você não precisa mais olhar, porque o dinheiro para pagar está separado. Você só vai olhar ali na data do vencimento, se deu exercício ou não. Então é uma operação que você olha uma vez no mês. Se montou, no outro mês você olha. Deu exercício? Deu. Não deu exercício? Paciência, faço outra. Espera um momento ali, tem um momento para você fazer. Qual que é o momento? O momento de vender é quando as puts estão caras, né? Quando a opção de venda está cara, que é quando tem mais volatilidade, quando o papel cai. Aí você vai aprendendo esses movimentos e aí você faz esse tipo de operação. É claro, decidir, né, também o papel que você quer ter. Tá? Então, essa que é a grande questão. E você pode, né, montar uma carteira previdenciária não com uma ação só. Você vai montando com várias ações. Você verifica lá na bolsa, tem várias empresas que têm opções negociadas, sendo negociadas, principalmente essas empresas que pagam dividendos. Então, você pode montar sua carteira desse jeito. Tá? Para a gente finalizar aqui, algumas considerações sobre isso, iniciais, que a gente precisa ter. Vamos lá. Os cuidados iniciais para você fazer suas operações de venda, de opções de venda. Escolha boas empresas, escolha as empresas que você quer ter. Então vai lá, eu escolhi as empresas que pagam bons dividendos, que têm ali um lucro recorrente, que são empresas mais sólidas, não são aquelas empresas que vão bombar, não são. Não são as empresas que vão subir 100% em 3 dias, não. Você quer um negócio mais tranquilo, você está montando patrimônio para gerar renda, né? Então é isso. Então são empresas mais tranquilas, que tenham opções sendo negociadas, tá? Nem todas as empresas têm opções sendo negociadas, mesmo algumas empresas com opções sendo negociadas não têm liquidez, tá? Mas aí no nosso caso, que é a venda de put, até mesmo essa questão de liquidez a gente consegue ainda, em alguns casos, pegar. 2. Não alavanque. Tenha sempre o dinheiro da margem rendendo, tá? E aí você vai deixar ela rendendo. Aí você fala assim, pô, Douglas, por que eu vou operar a opção, né, fazer esse tipo de coisa que você está falando? Você falou ali o exemplo 4%,
Mas se a gente for fazer de uma maneira mais tranquila, você consegue ali, às vezes, né? Nem todo mês você vai conseguir 4%, mas você vai conseguir 1%, 1,2%, 1,3%, 1,5%, tal. Você fala, pô, eu tenho a Selic a 13,75%, né? Tenho renda fixa aí rendendo pra caramba. Pra que eu vou fazer esse tipo de coisa? Seguinte, você tem Selic hoje a 13,75%, talvez chegue a 14%, hoje, mas nem sempre foi assim. Tá? Então você está aprendendo hoje a fazer uma estratégia que talvez você ache que não vale muito a pena, porque se você deixar o dinheiro parado, está rendendo isso aí. Né? Está rendendo 1% ao mês. Né? Beleza, ok. Mas não vai ser sempre assim. Daqui um ano e meio ou 2, a Selic vai cair. E aí você vai falar, pô, renda fixa não rende nada. Só que você está aprendendo hoje a fazer uma operação que daqui 2 anos você vai saber bastante, já vai ter feito algumas vezes, já vai ter errado algumas vezes, já vai saber fazer. E aí quando a Selic estiver lá embaixo, você vai estar operando isso e gerando renda para o seu patrimônio. Você já vai estar gerando uma carteira que vai te render mais ainda. Você vai aprender outros tipos de operações que vão também gerar mais renda para você. Certo? Com uma Selic mais baixa, uma renda fixa mais baixa. E detalhe, você não está abandonando uma ou outra. Lembra que o dinheiro tem que ficar na margem? Você deixou o dinheiro na margem onde? Não parado na corretora. Você deixou ele numa aplicação, rendendo o CDB lá de liquidez diária, rendendo ali, você consegue facilmente 100% do CDI com liquidez diária, ou então o Tesouro Direto, as corretoras permitem isso, só você ver a corretora quais são os ativos que ela permite que fiquem na margem. Então você está, né, com a Selic a 13,75, você está conseguindo lá, todo mês você faz 13,75 ao ano composto por um mês. Você conseguiu, ficou de margem, e aí se deu certo, você pegou lá mais 1%, você turbinou a sua renda fixa, certo? Então, não é uma escolha um ou outro, você está usando os dois, e você está aprendendo, ok? Outra coisa, comece pequeno. Né? No nosso exemplo ali, a gente viu, a gente tem uma trava, a gente tem que operar no mínimo 100 opções. Então a gente sabe que tem que operar 100 ações. Né? Então ali, a Banco do Brasil a R$ 37,00, você tem que ter um capital de 3.700, que são 100 ações do Banco do Brasil. Pô, mas 3.700 para eu começar eu acho meio arriscado, Douglas. Tá. A gente tem outras ações com outros valores. Por exemplo, a gente tem Itaúsa, cuja ação ela transita ali entre 9 e 10 reais. Então, 9 vezes 100, 900. 10 reais vezes 100, 1.000. Você pode fazer uma operação dessa, por exemplo, com Itaúsa. Olhar ali e fazer com Itaúsa, você vai ter que ter R$1.000 de margem. Pô, deu errado lá, não sei o que, eu fui obrigado a comprar Itaúsa por R$10, Itaúsa caiu para 9, deu um frio na barriga, eu acho que isso não é para mim, Douglas. Tá bom, você comprou Itaúsa comprou Itaúsa a 10, o mercado tá 9, você tá com frio na barriga, o que você faz? Vende. Você vendeu lá 1.000 ações de Itaúsa por R$9, você tomou um prejuízo de R$100, porque você comprou a 10, R$1.000, vendeu a 9, R$900, tomou R$100 de prejuízo, ainda menos de R$100 porque você recebeu o prêmio da opção, né? Se você recebeu ali 20 centavos, ali vezes 100 você recebeu R$20, então você perdeu ali ao todo R$80. R$80 é uma pizza no final de semana que você vai deixar de comer. Não vai matar ninguém. Você começou pequeno, você aprendeu e você viu que não serve para você. Isso é legal também. Você não é obrigado a fazer. Você faz, sente, fala, cara, legal, mas não é para mim. Eu senti um frio na barriga que a ação caiu, eu senti frio na barriga. Ok, então talvez não seja, o mercado de ações não seja para você também, né? Então e tudo bem, você vai fazendo de outras formas. Não tem resposta certa ou resposta errada, né? Tem o que você faz para você, o que você se sente confortável. Então começa pequeno, porque aí você vai aprendendo a operacionalizar, até como é que você faz isso na corretora, tá? Entenda o processo. Começou pequeno e entende o processo, porque aqui você vai errar. Se você errar pequeno, foi o caso ali de Itaúsa, que você, né, fez ali e não gostou, caiu, ou fez no momento errado, né? Você fez no momento errado, fez uma venda de put com a ação subindo. Ali talvez não tenha sido um bom momento. E aí, pô, vai dar um frio na barriga. Beleza, entenda o processo, tá? E depois que você entendeu o processo, começou pequeno, recorrência. É melhor que você faça todos os meses pequeno do que você fazer uma vez grande, tomar um chacoalhão e ficar com medo e aí, pô, não sei o que, eu tomar um prejuízo que vai doer. Aí, pequeno, entende o processo recorrente. Pequeno, entende o processo recorrente. Aí aumenta um pouco mais, pequeno mais um pouquinho,
Entenda o processo recorrente até o ponto que você está fazendo isso de forma natural. Isso fica natural para você. Você entendeu o processo, você gostou de fazer, está vendo o dinheiro ali entrando e trabalhando para você, tá? Então é isso. Esse é o bate-papo que eu queria falar com vocês sobre como gerar uma renda extra trabalhando com opções de uma maneira mais segura, porque você escolheu ali o ativo, você escolheu a ação, você não está entrando na ação da dancinha, na ação do oba-oba, você está entrando numa ação que você acredita que tenha potencial, que é uma empresa sólida, que está ali pagando dividendos de forma recorrente. Lembrando sempre que isso aqui que eu expliquei aqui não são recomendações de investimento. Por quê? Porque a gente está em outro tempo, né? No momento que você vai ver esse vídeo, as ações já mudaram de preço, as situações mudaram, as opções mudaram. Então eu só trouxe exemplos com ações reais. Por quê? Para ficar próximo da realidade, para você ver, né, a magnitude dos valores mesmo, né? Que não é nenhum absurdo você tirar 4% em 2 meses com uma operação simples dessa, né? Não é uma pirâmide financeira, não é nada disso. Você faz... E, qual que pode dar errado? Você comprar a ação que você já tinha deixado o dinheiro separado para isso. Ok? Você virou sócio de uma empresa que você já queria virar sócio. Você precisa ter na sua cabeça algumas coisas. Você precisa ter responsabilidade. Eu decidi comprar a ação tal por tal valor. Vou comprar. Ah, mas a ação caiu mais, não sei o quê. Mas eu comprei, eu quis comprar e eu quero ser sócio dessa empresa. Ok. E se cair mais, eu tenho mais dinheiro para comprar mais, porque eu acredito no processo. Vou esperar cair mais um pouco para comprar, fazer, né? Ok. Ou não. Comprei, portanto, mas eu tenho um stop, mesmo que eu queira ficar com essa operação. Mas se eu acho que se o mercado azedar, por exemplo, nosso exemplo, eu comprei a 37. Comprei a 37 e eu acho que o preço bom de pagar é entre 30 e 37. Abaixo de 30 eu já acho que talvez o mercado esteja ficando nervoso demais e possa ter alguma coisa que eu não esteja enxergando. E aí eu não quero mais ter. Assume. Você pode comprar uma proteção a 30, e aí existem outros instrumentos financeiros para isso, ou você assume. Chegou a 30, eu vendo tudo. Assumo o prejuízo. Tá, um prejuízo controlado. Talvez não seja o melhor, né? Talvez você tenha que amadurecer um pouco mais com você, internalizar essa questão de você ser sócio de empresas, tá? Mas é uma opção também, ok? Você está no comando. Nós, ao redor, estamos apenas auxiliando, né? Mas você que tem que estar no comando. E até para falar não. Falar, esse tipo de operação eu não faço. Ok? É você que está no comando. E a responsabilidade também é sua. Mas é isso. Se você gostou desse nosso bate-papo, é muito importante que você se manifeste. É muito importante que você diga e fale, Douglas, gostei, quero aprender mais coisas sobre opções. Porque aí eu sei se está valendo a pena produzir, parar, estudar, para conversar com vocês sobre esse conteúdo, tá bom? É isso aí. Um abraço, até mais, tchau, tchau!